O contexto de hoje começa com a informação de que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra um investigado na operação que apura aquele vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e dos seus familiares. Quem tem as informações para a gente é a repórter Marília Ribeiro. Marília, onde foram cumpridos esses mandados? Quais as novas informações? Bom dia. Bom dia, Neila, a você, a todos que estão na nossa companhia. Pois é, Neila, essa operação ela foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira. A operação aconteceu ontem e foi lá no estado do Rio de Janeiro, ligada aí a um dos investigados daquela primeira operação que nós tivemos há dias atrás, que apura o possível vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de seus familiares. A Polícia Federal ela acabou aí não divulgando o nome de qual desses investigados foi mirado nessa operação de ontem, mas ela aconteceu em endereços ligados a esse investigado lá no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a coluna de Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis, a operação aconteceu lá no estado do Rio e foi, de fato, ligada a endereços ligados a esse investigado. A gente lembra que a operação ela aconteceu, foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dentro daquele inquérito das fake news lá de 2019, que na época tínhamos como presidente da corte, Dias Toffoli, que acabou encaminhando a relatoria desse caso para o ministro Alexandre de Moraes. Entre os ministros que pode, assim, ter tido os seus dados vazados, nós temos aí o ministro Alexandre de Moraes, no caso a sua esposa teria aí dados acessados, também o filho do ministro Luiz Fux teve aí, de acordo com as investigações da Polícia Federal, dados da Receita Federal acessados de forma indevida. A Polícia Federal segue investigando esse assunto para saber se houve motivação política e se tem alguém por trás. Dentro dessas medidas que foram colocadas a esses investigados, são 4 investigados. Aquela primeira fase da operação ocorreu em São Paulo, no Rio de Janeiro e também na Bahia e mirou aí servidores públicos da Receita Federal. Eles tiveram então medidas cautelares que foram colocadas, como por exemplo o uso de tornozeleira eletrônica, e eles também não podem deixar o Brasil. Essa foi mais uma fase, então, nesta quarta-feira, da operação que mira essas pessoas que podem ter utilizado dados de forma indevida de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de seus familiares. Neila. Muito bem, Marília. Felipe Monteiro, já te dou boa tarde. A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa nova fase, esse novo braço da operação que está dentro do inquérito das fake news. Eu achei de fato que já tivesse acabado essa questão das operações da Polícia Federal, até por conta de tudo aquilo que a gente já tinha comentado, todas as insustentabilidades que se refere a esse inquérito das fake news. Já falamos que esse inquérito das fake news precisa terminar, a própria Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestou sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes acabou ultrapassando os limites de um ministro, pedindo aí essa operação, pedindo não, porque ele não pede, ele manda, determinando essa operação da Polícia Federal dentro da Receita Federal. Os investigados que são investigados já estão sendo praticamente culpados e tendo que cumprir aí essas medidas alternativas, medidas cautelares, sem sequer terem sido investigados ainda. Então, muita coisa acontecendo no meio dessa investigação específica e agora, hoje, a gente acorda com mais um braço dessa operação que investiga os vazamentos dos dados dos ministros no âmbito da Receita Federal. Eu falei boa tarde, mas é bom dia e eu vou ter que me acostumar com isso, Felipe. Bom dia, Neila, Marília, aos telespectadores. É mais um desenrolar, né? Mais uma camada dessa operação da Polícia Federal contra vazamento de informações de ministros e seus familiares. E a gente vinha criticando aqui algumas vezes, né, a postura do Alexandre de Moraes, porque essa investigação está dentro do inquérito interminável das fake news, né? O mesmo inquérito que a OAB ontem, né, antes de ontem, se posicionou completamente contrário, né? Porque inquérito sem objeto e objetivo bem delimitado e sem prazo determinado é uma ilegalidade, é uma ilegitimidade, né? Então nada justifica esse inquérito interminável na mão do Alexandre de Moraes. E com isso geram inúmeros absurdos, né? Como, por exemplo, o Alexandre de Moraes é o ministro, né, que tem a sua família, né, a sua esposa, os seus familiares
sendo vítima desse vazamento de dados dos servidores da Receita Federal, e ele é o juiz do caso, né? Ele é o juiz que coordena, né, o inquérito das fake news. E ele não tem o afastamento necessário, não tem a neutralidade para poder coordenar nenhum tipo de investigação. E aí gera algumas dúvidas, né? Como, por exemplo, a dúvida levantada pelo presidente da Associação dos Servidores Públicos da Receita Federal. Por que há tantas medidas cautelares contra servidores que estão sendo ainda investigados, né? Não foram condenados nesse processo de investigação sobre vazamento de dados de ministros e seus familiares, né? Por quê? Será que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tendo a mão muito mais pesada do que teriam, né, se o vazamento fosse de um cidadão comum, fosse relacionado com meus dados sigilosos fiscais? Essa é a grande questão que se coloca, né? Então, essa arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal e do Alexandre de Moraes em coordenar esse inquérito, comandar, né, melhor colocando, esse inquérito que está dentro do inquérito das fake news sobre vazamento de dados fiscais de ministros familiares, é algo completamente inusitado no Estado democrático de direito. Agora, o que chama atenção nesse caso, Nery e Marília, é que no começo, né, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, divulgavam os nomes dos servidores públicos que estavam sendo investigados. Essa operação do Rio de Janeiro, ao que tudo indica, pelo menos até onde eu sei, né, o dado do servidor público que está sendo investigado está sob sigilo, né? O que levanta uma certa suspeita. Por que está sob sigilo o nome desse servidor público e os outros servidores públicos foram publicizados pelo Supremo Tribunal Federal? Será que o Supremo Tribunal Federal revisou o seu ato, né, e achou abusivo ter declarado e ter dado transparência ao nome dos investigados anteriormente e mudou posicionamento agora? Ou será que é um servidor público com um grau de importância muito maior e muito mais relevante que os demais? Essas são as dúvidas que a gente levanta, Neila e Marília, sobre esse caso e sobre essa operação da Polícia Federal específica. E o Alexandre de Moraes, só para terminar aqui, ele pediu que a Receita Federal desse para a Polícia Federal e desse para ele, né, Alexandre de Moraes, todos os servidores públicos da Receita Federal que tiveram algum grau de acesso aos dados dele, dos ministros e dos seus familiares. Ou seja, aí você começa a discutir, será que a Receita Federal também não poderia, de certa forma, investigar ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares? Será que todos os dados acessados pelos servidores da Receita Federal em relação aos ministros e familiares são ilegais? É essa questão que se coloca, Nery e Marília, na minha opinião.